o resultado do Espírito. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque é necessário. Porque infelizmente hoje, muitas pessoas estão errando, se confundindo e agindo de forma errada para com o Espírito Santo. Dizendo que a manifestação do Espírito Santo é danças giratórias, é falar em línguas, é rodopiar, é saltar, é dançar, é ter atitudes descontroladas. Enfim, usa-se isso tudo como desculpa para dizer que tudo está sendo feito pelo Espírito. Mas será que isso é verdade? Será que o resultado do Espírito em você e em mim produz isso em nossas vidas? Ao ponto de sermos chamados de loucos por alguém que nos vê agindo assim, dessa forma, como se fôssemos loucos mesmo. Então, é hora de pensar sobre isso, porque se você tem um Espírito em sua vida, assim como eu tenho um Espírito em minha vida, ele não vai nos levar a fazer isso em tempo algum. Ele não vai nos levar a falar em línguas. Não. Não é esse o objetivo do Espírito Santo, agir em você e em mim. Então, é preciso agora que possamos aprender isso de uma vez por todas. Porque se alguém ainda não te ensinou isso, esse é um erro que ainda há tempo de ser... ainda há tempo desse erro se acabar em sua vida. Porque não podemos continuar no erro 30, 40 ou 50 anos. Não. É um absurdo cometer esse erro. Por isso, é preciso que possamos acertar. E para acertar, temos que ler o que está escrito a respeito disso. E o texto que eu vou ler aqui é bem claro e simples, e de fácil compreensão, para a nossa aprendizagem, para que possamos, por meio do que está escrito, adquirir o conhecimento certo, que vai nos revelar qual o resultado do Espírito Santo em sua vida e em minha vida também, para que possamos andar em conformidade com isso, e não fazemos o contrário disso. Quem faz o contrário disso não está manifestando o resultado do Espírito Santo. Aí é que se vê quem é quem, porque temos que discernir a qual espírito estamos sendo levados ou conduzidos. Enfim, qual o espírito que nós temos acreditado, qual espírito tem nos influenciado. Porque quando discernimos isso, vamos ver claramente que podemos estar sendo levados pelo espírito do erro, ou por espíritos de demônios, enfim. Então, é preciso entender que o resultado do Espírito tem que acontecer na sua vida e na minha vida, dia após dia. Temos que exteriorizar o resultado do Espírito em nosso corpo, alma e espírito, em nosso modo de pensar, de falar e de agir. Isso tem que ser evidente para todos, para que aquelas pessoas que estejam nos vendo vejam claramente que estamos agindo assim pelo resultado do Espírito. Então, isso é importante demais. Tem que existir crescimento espiritual em sua vida e em minha vida pelo resultado do Espírito Santo em nossas vidas. Sem dúvida alguma. Então, vamos ler aqui, ou melhor, eu vou ler aqui o texto que você também pode ler aí na sua casa, já que você também tem as escrituras, né, para poder ler claramente. Assim como eu vou ler aqui. E esse texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo... Deixa eu ver aqui, começa no versículo
18. Do versículo 18 ao 23. Então, do versículo 18 ao 23. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 18 ao 23. Então, nesse texto aqui, ele vai falar para a igreja que estava na cidade da Galácia sobre essa questão, para que eles ficassem conscientizados disso. Para que, se alguém surgisse ali e começasse a manifestar algo que era contrário ao fruto do Espírito, ou seja, ao resultado do Espírito, eles poderiam combater na hora. Eles poderiam repreender essa pessoa, exortar, esclarecer para elas a verdade de que o Espírito Santo traz um resultado que não leva à confusão. Então, o nosso Deus não é Deus de confusão. Pelo contrário, Ele leva as pessoas a não praticarem confusões em tempo algum. Esse é o resultado do Espírito Santo. Então eu vou ler aqui esse texto aqui, que é muito bem claro e simples. Está escrito assim, ó. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, essas práticas erradas não podem ser praticadas por você e por mim em tempo algum. Não tem cabimento isso acontecer em tempo algum. Não podemos dar lugar ou ocasião para isso acontecer em tempo algum. Temos que rejeitar tudo isso. Rejeitar mesmo. Para que essas coisas não possam nos perverter. Não possam nos desviar da fé. Não possam nos desviar da verdade. E nem nos desviar do real fruto, ou melhor, do real resultado do Espírito na sua e na minha vida. Que eu vou começar a falar aqui a partir do próximo versículo aqui, ó. Onde está escrito assim, ó. Mas o fruto do Espírito é... Agora ele vai começar a falar sobre os resultados do Espírito na sua e na minha vida. Vamos ler aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, essa é a verdade. Esse é o fruto do Espírito que tem que acontecer, que tem que acontecer na sua vida e na minha vida. Cada um desses frutos, cada um desses resultados tem que ser praticados pela sua vida e pela minha vida. Dia após dia, sem parar. É assim que tem que ser. É aí que se define quem é do Espírito e quem não é. E isso é bem claro e evidente. Então, não tem como ter mais dúvida disso. Agora nós aprendemos a realidade dos fatos. A realidade do fruto ou do resultado do Espírito na sua e na minha vida. Tudo isso tem que acontecer. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, esse é acontecer. Domínio próprio é domínio de si. O Espírito Santo produz esse resultado. Mansidão. O Espírito Santo produz mansidão na sua vida. Mansidão é o contrário de ira, de raiva, de fúria.
o fruto do Espírito não produz isso. Ele produz mansidão, ele produz paz, ele produz entendimento, discernimento, sensatez, domínio próprio, domínio de si. Então, isso é bom demais. Ele produz amor, amor sincero e verdadeiro, amor sem hipocrisia, amor que não produz nenhuma ação dolosa por parte de você e de mim contra ninguém. Então, são esses os frutos do Espírito. Produz alegria. Alegria é o contentamento. É um sentimento que supera a tristeza. Então, o resultado do Espírito é esse, pessoal. Sem dúvida alguma. E é preciso que esse resultado do Espírito possa ser praticado sem impedimento algum. Porque contra essas coisas não há lei. Não há lei que te impeça essas coisas boas de serem praticadas por você por causa do resultado do Espírito em sua vida. E nem na minha também. Então, é isso que temos que entender. É bem claro e simples. Paulo está explicando isso aqui para a igreja que estava na cidade da Galácia, para que eles ficassem conscientizados disso, aprendessem isso. É o mesmo que tem que ser aprendido hoje. Temos que nos conscientizar disso também, hoje no século XXI. Porque, infelizmente, hoje, muitos estão por aí manifestando um resultado de um Espírito que não é o resultado do Espírito Santo. É o resultado de outro Espírito, diferente, oposto. É só você ver que você vai perceber isso claramente. A diferença é gritante, é enorme. Não há paralelos entre o fruto ou o resultado do Espírito contra esses outros espíritos que tem por aí, pelos quais as pessoas também exteriorizam práticas erradas, que não tem nada a ver com o fruto do Espírito em si. Essa é a realidade, que tem que ser entendida, você tem que ter discernimento para discernir as coisas, a diferença. Porque o fruto do Espírito é diferente das outras manifestações que existem por aí, que não tem o Espírito. Então, quem tem o Espírito, tem o resultado do Espírito na sua vida sendo exercido, sendo praticado diariamente. Temos que nos apegar com firmeza a isso, não nos desviar do fruto do Espírito em tempo algum. Temos que manter esse fruto do Espírito ao longo de nossa vida. É isso que deve acontecer. Esse é o procedimento que o Senhor Jesus aprova e concorda na sua e na minha vida. Então, esse ensinamento aqui esclarece tudo. E agora, com esse esclarecimento, todas as dúvidas a respeito disso foram tiradas. E foi colocado em você e em mim certeza e convicção de que devemos praticar o fruto do Espírito. Ele tem que produzir bons resultados em sua vida. E na minha também. Então, é isso que eu queria falar. Porque hoje existe essa confusão por aí. Mas essa confusão se acaba com o esclarecimento. Não que eu tenha lido isso em jornal, em revista, ou num cartaz numa parede. Não, porque eu li no que está escrito aqui. E esse texto que está escrito esclarece tudo. Agora, nós já temos essa verdade absoluta para sabermos que o fruto do Espírito é algo bom, que produz bom resultado na sua e na minha vida. Para que assim o corpo de Cristo, de forma geral, viva esse bom resultado dia após dia. E que isso possa crescer cada vez mais. Para que assim possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Porque Ele quer ver essa atitude partindo de você e de mim. Então, a responsabilidade agora é nossa. Vamos cumprir isso com eficiência. Então, eu espero que essa mensagem possa ajudar as pessoas, possa edificar as pessoas ainda mais. Porque é uma mensagem certa e importante para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.